Olá, meu irmão, minha irmã, desejo a você um dia especial na presença de Deus. Um momento de reflexão da palavra, onde Deus tem muito a falar conosco, a provar o quanto Ele nos ama dentro daquilo que Ele já nos deu, já nos concedeu. Através da nossa concepção nesse mundo, através da nossa vinda a esse mundo, Deus tem os seus objetivos muito claros dentro da nossa formação e do nosso desenvolvimento. E nós sairemos dessa mensagem hoje extremamente motivados a agir e praticar aquilo que Deus já nos deu. Amém? Eu sou William Toledo, você está no podcast Falando de Deus e hoje nós vamos falar no 32º dia do tema Usando o que Deus deu a você, o que Deus já te concedeu, o que você já recebeu. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 5, Paulo diz à igreja de Roma o seguinte: então, desde que estejamos ligados às outras partes constituídas de maneira genial por Deus e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para fazer. Partes constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo. Olha para o seu corpo. Quantas vezes você já parou e admirou o funcionamento do seu corpo? Como os seus dedos se movimentam, parecendo que tem vida própria, a partir de uma mensagem do seu cérebro. Como o seu braço tem força para levantar um peso que os seus dedos não têm. As suas pernas têm força e equilíbrio para te manter de pé sobre duas pernas e não necessariamente sobre as mãos e as pernas, assim como os quadrúpedes. Deus nos fez, meu irmão, minha irmã, de uma forma maravilhosamente perfeita. E Ele não quer que você se preocupe e que ambicione novos talentos além do que você já tem. E é nisso que nós vamos focar e entender muito bem que nós não devemos olhar para a grama do vizinho. Nós não devemos ficar caminhando e olhando para a grama verde do vizinho enquanto a minha está toda desorientada. Não. Você tem que entender que pode ser que você nunca terá uma grama verde, mas o seu vizinho sempre terá a grama verde. E o seu vizinho, ele vai ter que entender que com aquela grama verde que ele tem, ele não pode ambicionar o cimento que você está pisando. Porque pode ser que ele esteja cansado daquela grama, do barro que dá naquela grama. E toda vez que chove, ele ter que sujar os pés e molhar. E você ter o benefício de ter ali uma calçada para você pisar. De algo que você possa caminhar. E você cuida de flores, enquanto ele cuida de grama. E assim é a nossa vida espiritual. Nós temos que fazer um entendimento, uma varredura dentro das minhas habilidades. Já entendemos que temos mais de 500 habilidades distintas e dons que Deus nos dá de forma a completarmos elas e evoluirmos durante a nossa vida. Vamos começar a averiguar. Vamos fazer um alinhamento e um entendimento do grande dom e talento que você tem. Comece a ver aquilo que Deus te deu que é diferente de outros. A palavra de Deus em Hebreus, na verdade em Romanos, no versículo 12, no capítulo 12, no versículo 3, diz o seguinte: procurem fazer um juízo correto das suas capacidades. Paulo, na igreja de Roma, já vinha discipulando e orientando a igreja de Roma justamente porque as pessoas queriam sempre fazer o que o outro fazia, as habilidades que o outro tinha, o talento que o outro tinha. E nós não devemos ficar olhando para o que o outro faz e como faz. Eu vou trazer um testemunho pessoal meu. Logo quando eu comecei minha carreira profissional, em uma fase da minha vida na área de vendas, eu era vendedor de uma indústria de alimentos e existia um vendedor no grupo que era fantástico. O cara tinha um relacionamento, ele era uma pessoa que tinha uma facilidade para se relacionar muito grande. E ele vendia facilmente. Ele conseguia, né? Ele tinha aquela seleção de clientes dele
E ele vendia para aqueles clientes, ele não tinha muitos clientes, mas aqueles clientes que ele tinha, ele fazia uma venda relacional. Então ele tinha uma liberdade, ele entrava, tirava pedido, o cara confiava nele, fazia piada, das mais diversas, né? E aquela relação dele me chamava muita atenção. Eu vi aquilo e várias vezes tentei imitá-lo dentro da minha praça, da minha área. E não conseguia fazer isso com espontaneidade. E eu ficava sempre encabulado. Por que ele consegue e por que eu não consigo? Eu tenho que fazer igual ele. E cheguei em determinado momento perto dele, sentei, ele era um cara muito gente boa. Conversei com ele e falei assim, o Walter, chama Walter, né? O Valtinho, como a gente o chamava. Como é que faz, cara, para vender igual você? Como é que tem esse relacionamento? Como é que a gente abre portas e tal, e desenvolve, e faz isso? Ele falou assim, William, não sei. Isso é um dom, é algo que eu faço de forma espontânea. Não sei fazer o que você faz, cara. Ficar atrás de relatório, analisando números. Ficar positivando, abrindo cliente por cliente. Cara, eu não consigo fazer isso. Não manda eu fazer isso. Não manda eu ter horário para trabalhar, não, porque eu não consigo. Eu falei assim, ele me deu estalo. Eu falei assim, gente, olha só. Ele falou o meu talento e sem eu saber do meu talento. E eu falei assim, bom, saí daquela conversa motivado a fazer o que eu sabia fazer. E olha que eu não tinha conhecimento da palavra de Deus nessa época. Motivado a fazer o que eu sabia fazer. E o que era? Analisar as estatísticas do setor, analisar os dados do setor, o potencial de clientes que eu poderia visitar. Enquanto ele visitava 10 clientes, tinha 10 clientes na sua carteira, eu poderia ter 50. E ter os mesmos números dele, mas sem a necessidade de fazer o que ele fazia. Pelas minhas estratégias e pelo meu potencial, que é analítico, o dele é relacional. Então, cada um tem o seu potencial e dá para chegar no mesmo objetivo. Depende de saber aquilo que você já tem em mãos e que, às vezes, nós estamos tentando copiar o outro dentro do reino de Deus. Então, numa igreja, num relacionamento de marido e mulher, não existe competição, existe aceitação e entendimento. A palavra de Deus nos diz que nós devemos aceitar e percorrer a nossa jornada, o nosso caminho. Se você for querer acompanhar os passos de um corredor, você for um atleta, e o passo de um corredor que está do seu lado, numa raia diferente à sua, você vai tropeçar. Ele pisa com o pé aberto, você pisa com o pé fechado. Muitas pessoas, muitos livros seculares hoje, nos trazem a visão de que nós devemos descobrir o nosso dom, as nossas habilidades e a partir daí partir para a ação. Com Deus, na verdade, isso funciona ao contrário. Nós devemos, antes de tudo, dentro da caminhada com Deus, a primeira coisa que eu devo fazer, porque todos devem ter a mesma habilidade. Isso aí no reino de Deus não muda. É uma habilidade comum a todos, que é o servir. Servir é a primeira habilidade que todo cristão deve ter. Por quê? O servir é uma conclusão do amor. Se você serve, se você se dispõe, se você está ali praticando o serviço, naturalmente as suas habilidades principais estarão sendo destacadas e você vai conseguir ver. Você vai conseguir notar os seus dons dentro da caminhada. Agora, se você não está aplicando e praticando o primeiro dom, que é o serviço, você não vai conseguir conhecer as aptidões, porque você não vai conseguir testar isso. Você não vai conseguir estar no meio. Eu só consegui saber a minha aptidão analítica porque eu estava no meio, no ambiente profissional que me dava base para que eu pudesse aplicar, que eu pudesse desenvolver. E isso vem durante a prática das nossas vidas, onde você e eu vamos andando, caminhando, praticando, aplicando, desenvolvendo e adquirindo experiências durante a vida. E uma coisa que nós nunca podemos deixar de fazer é refletir sobre as nossas experiências, aquilo que nós fomos forjados, principalmente no reino espiritual. Graças a Deus, nós fomos também programados para esquecer a dor. Você tem na sua vida e pode fazer esse exercício, que é mais fácil você lembrar das coisas boas do que as coisas ruins. A palavra de Deus já diz isso em Lamentações. Traga à minha mente aquilo que me traz esperança. Então nós temos, depois de ter passado por uma situação de extrema dor, de extremo sofrimento, a tendência de esquecer da dor e lembrar apenas das coisas boas. Só que não é que a gente tem que ficar se martirizando na dor,
Mas nós não podemos esquecer a raiz dessa dor. De onde veio essa raiz da dor? Paulo vivia escrevendo, por isso que nós temos todas as cartas paulinas. Escreva, lembre, mantenha registro das fases na sua vida que você não quer voltar para elas. Deus te ensinou naquela fase onde você não deveria estar pisando e você ali pisou. Não pise novamente. Extraia lições das suas experiências, que leva tempo. Não jogue fora toda a jornada que você já passou. Não jogue fora todo o retrospecto que você teve e compreenda ele. Entenda onde Deus está te levando. Paulo, em Gálatas 3, capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte: todas as suas experiências foram desperdiçadas? Espero que não. Falando para os irmãos em Gálatas. Então nós devemos sempre estar buscando estender essa nossa visão ao termo do passado, porque Deus nos forja para o amanhã, não é para o hoje. Deus está nos formatando para a eternidade. Nós vamos servir a Deus para a eternidade. E Ele está nos capacitando nessa caminhada a todo momento. Então nós já vimos, né, que nós devemos servir, não devemos olhar para o que o outro faz e como faz, devemos extrair as nossas habilidades e entender, fazer um pente fino, um checklist das nossas habilidades e dos nossos defeitos também, e estar sempre disposto a entender como foi o nosso passado, como isso foi trabalhado dentro das nossas vidas, né? Uma outra falha que nós fazemos dentro desse desenvolvimento, né, de evoluir o nosso ministério, é ir para áreas que nós não temos a capacidade que Deus nos deu. Quando acontece isso, você vai ver naturalmente o seu estresse, o quanto você fica estressado. Hoje tem uma doença, uma síndrome muito em voga, que é a síndrome de burnout. Né? É uma síndrome do trabalho, é uma síndrome onde pessoas que trabalham e desempenham muito suas atividades ou assumem responsabilidades que não dão conta pelo excesso de tempo, têm essa síndrome, entram em colapso e não conseguem fazer mais nada. Precisam de se retrair, entrar em reclusão, para voltar a uma reflexão de entender, para que eu sirvo? Para o que eu tenho que me desempenhar? Até onde é o meu limite? E Deus, no ministério dele, já fala isso para nós, que nós temos um limite. Vamos lá, Hebreus 12, versículo 1. Corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. A carreira que Deus colocou para você. Meu irmão, isso é revelador. Isso abre as nossas mentes. Você não tem que ficar criando carreira para você no reino de Deus, não. Você não tem faculdade para entrar no reino de Deus. Você não escolhe a faculdade que você quer no reino de Deus. Já foi escolhida. Já foi direcionado. Já foi orientado. Deus já te escolheu e te colocou como uma pessoa na ação que Ele quer que você faça. Não se preocupe com o momento que você vive, muitas vezes, de pensar que eu não tenho atividade, não tenho o que fazer no reino de Deus. Não! Talvez você não está ouvindo e não está servindo, fazendo o primeiro exercício e a primeira atividade. Se proponha a servir. Vai vir gente que vai falar que não precisa, que não quer. Continue se propondo a servir. Seja na igreja. Eu estou na porta da igreja e tem irmãos ali na recepção que já recebem, mas ninguém me chama. Fica do lado deles. Comece a conversar, comece a se entender, comece a gerar confiança. Naturalmente eles podem te convidar se você assim gosta de fazer. Eu gosto de falar da palavra, eu gosto de estudar, Convide amigos para fazer uma célula na sua casa, para tomar um café. Chame amigas para tomar um café, num bom café. Chame elas para falar de Deus, para falar das suas vidas. Tem várias formas que você tem a sua habilidade para poder fazer. Você tem a sua habilidade. Você que é uma pessoa com habilidades sistêmicas e de marketing, a palavra de Deus precisa ser divulgada, de ser distribuída. Se achegue a alguém que tenha a habilidade de falar ou que tenha a habilidade de transmitir a palavra, se você não a tem, e você vai conseguir transmitir essa informação dentro das redes sociais e como essa palavra pode chegar às pessoas por meio do seu conhecimento tecnológico. Você não precisa abrir a boca para nada, apenas aplicar e praticar a sua visão e a sua função técnica dentro do reino de Deus. Nós temos que lidar, e Paulo não era diferente,
a todo momento com críticos que não compreendiam nem o seu trabalho e o denegriam, inclusive. Paulo foi acusado justamente pelo trabalho de cristão que ele fazia. A todo momento Paulo era atacado. O que Paulo fez? Ignorou. Nós não precisamos viver no reino de Deus atrás de elogios. E não deve ser assim. Agora, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque os elogios acabam direcionando qual é a nossa aptidão. Se você não tem aptidão para pregar a palavra e ninguém nunca te disse isso, quer dizer que a sua palavra pode não estar chegando com a didática correta no ouvido das pessoas e elas não estão entendendo. Se você quer ser líder, mas ninguém segue os seus passos do que você faz hoje, pode ser que a sua aptidão de liderança não seja o tanto que você imagina. Então entra em oração e se coloque perante a Deus para que Ele oriente, te capacite, te forme naquilo que Ele já colocou em você, não naquilo que você quer. Amém? Use as habilidades que você possui e Deus vai aumentando. As suas habilidades, Deus vai aumentando. Em Timóteo, 1 Timóteo, diz o seguinte: não deixe de usar as aptidões que Deus lhe deu. Ponha as aptidões em ação. Não guarde aos talentos. A parábola dos talentos de Jesus. Você lembra dessa parábola? Deu para 3 pessoas, sendo que dos 3, 2 progrediram com os talentos. E um reteve e ficou com ele e devolveu. O que Jesus fez? O que o Senhor, né, a parábola que Jesus contou, diz que o Senhor daquela fazenda despediu aquela pessoa que trouxe apenas o mesmo talento que ele havia dado para ela, porque não progrediu, não houve crescimento daquele talento. Então a nossa preocupação, meus irmãos, e já dissemos isso aqui em lições anteriores, não pode ser em existir e consumir. Não pode ser em somente existir e consumir. Leve isso para a sua vida. Se você está existindo e consumindo, tem algo muito errado dentro do seu relacionamento espiritual com Deus. Você tem que progredir. A sua vida ela tem que ser de progressão, de expansão, de frutos. A sua vida tem que dar frutos, e frutos em abundância em Cristo, com os dons que Ele já te deu, porque Ele já te deu a visão de fruto que você vai dar. Você é uma árvore que já tem o fruto específico para você. Pessoas vão se alimentar do seu fruto. Ele pode ser mais doce, mais azedo, mais cítrico, não sei, mas é o seu fruto. E você está agarrado na videira que é Jesus. E Ele vai te dar força para que você possa alimentar pessoas com o seu fruto. Nós estamos nos preparando a todo momento para essas responsabilidades que Deus nos dá, através e sempre almejando as recompensas eternas dele, as recompensas eternas do Pai para a nossa vida. E é nesse fruto, é nesse dom, é nessa visão de que nós precisamos entender, né? Onde estão as minhas habilidades? Eu estou usando o que Deus já me deu? Eu sei o que Deus me deu ou ainda não conheço o que Deus me deu? Vai depender da sua fase. E se você já conhece muito bem e se sente frustrado por não usar, eu vou convidar você a orar comigo agora. Se você ainda não conhece e quer descobrir quais são os dons que Deus tem para você e que Ele já te concebeu e que estão guardados e retidos ainda dentro da sua gaveta, eu vou orar por você. E vou orar para que essa árvore, que vai dar bons frutos e frondosos, possa alimentar pessoas nesse reino maravilhoso de Deus. Amém? Então vamos orar. Onde você estiver, se você puder, feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus comigo e vamos orar a Deus pedindo essa graça sobre as nossas vidas. Senhor, é na sua presença, Pai, que nós entramos, é na sua presença que nós achegamos, em Ti, Pai, que nós colocamos as nossas esperanças. Esperanças, ó Pai, porque nós temos e sabemos que o Senhor tem planos perfeitos para nós. Planos, ó Pai, de graça e não de sofrimento. Planos, ó Pai, de acolhimento e não de isolamento. E é na vontade do Senhor, ó Pai, que nós estamos aqui hoje, debaixo da sua promessa para as nossas vidas, de fazer nós agirmos naquilo que o Senhor nos concebeu e já nos concedeu o dom necessário para que as nossas vidas sejam plenas. Seja, ó Pai, na carreira profissional,
seja na carreira familiar e seja também na carreira ministerial com o Senhor. Devemos, ó Pai, aplicar o nosso serviço e por isso, Pai, viemos te pedir, usa-nos, Senhor, nos dê um sinal, mostra-nos, ó Pai, se o Senhor tem agradado do que temos feito ou se nós devemos descobrir onde devemos agir, porque estamos buscando dons que não são nossos. Manifeste em nós a sua vontade, Espírito Santo, traga às nossas almas, aos nossos corações, a direção e o calor do seu Espírito para sentirmos, ó Pai, que a sua plenitude de ação está sobre nós e que nós somos guiados, direcionados por Ti. Repreenda toda força maligna que nos traz uma escuridão e não nos deixa ver o quanto somos especiais para Ti nesse reino e que somos individuais em dons, em ministérios, em vida, a saber que não tem nenhum de nós igual e que temos todos o mesmo valor perante o nosso Pai. Senhor Jesus Cristo, interceda por nós com a sua graça, nos conduza, nos oriente e nos mostre como devemos sentir prazer e cada vez mais prazer dentro do exercício da sua vontade e do seu ministério. Derrama sobre nós a sua graça, Pai. Unja-nos com o seu Espírito e mostre-nos sempre o caminho do Senhor, o caminho da salvação, o caminho de ajudar o próximo, o caminho da eternidade, para que tenhamos prazer em servir Deus aqui e na eternidade com os dons que o Senhor já liberou para nós. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço, Pai, e entrego as nossas vidas nas suas mãos para sermos direcionados por Ti. Derrama seu poder, sua graça, lava-nos com o seu sangue poderoso, para que tenhamos uma vida plena na sua presença e produtiva, dando frutos e frutos em abundância. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus pela sua vida e que Deus continue nos abençoando e derramando grandemente a sua graça que não tem limites sobre nós. Amém? Então tá bom, nós nos encontramos no próximo episódio aqui no podcast Falando de Deus e até lá. Um grande abraço.